Boa noite, o ano se encerrando, último dia de 2025. Um ano marcado por tantas coisas boas, né? Entre elas a estreia do nosso programa Conexão Empresarial. E ao longo desse ano, cada encontro que eu tive com vocês, no nosso primeiro dia, né, que era aos sábados, agora às quartas-feiras, eu fiquei muito feliz de ter a sua companhia que traz o propósito da razão da televisão, da razão do programa existir. E eu espero que ao longo desse ano vocês tenham tido, em cada encontro que a gente teve aqui no programa Conexão Empresarial, algum tipo de mensagem positiva. Seja você que é empresária, empreendedora, ou você que trabalha numa empresa e quis trazer para dentro do seu dia a dia, da sua rotina, uma nova visão de colaboração, de positividade, e que a gente possa, no próximo ano, trazer mais mensagens positivas, mais convidados. Aproveito para convidar você para seguir os nossos perfis nas redes sociais. No Instagram, o Conexão Empresarial SBT sem acento. Siga a gente lá. Se você tiver uma sugestão de alguém que você gostaria de conhecer a história, pode enviar para a gente através de uma mensagem ou algum comentário que eu vou trazer em 2026 para a gente poder trazer esse debate, esse lugar de discussão, de ideias, e que sempre me agrada muito ter cada um dos meus convidados, especialmente a sua audiência. Dito isso, agora eu apresento para vocês Isabelle Gama, ela que é engenheira, mais uma mulher para fechar o ano em grande estilo. Isabelle, muito obrigado por aceitar nosso convite. Além de uma grande profissional, uma mulher extremamente elegante, infelizmente a televisão não passa, mas também muito cheirosa. É um prazer tê-la aqui. Joca, eu que agradeço esse convite e de poder contribuir aí nos últimos dias do ano com a questão de qualidade e planejamento, que é o que a gente sabe fazer. A gente vai fechar com chave de ouro 2025 com a sua presença. Muito obrigada. Isabelle, você é engenheira. Já é um aspecto que chama atenção, porque há alguns anos atrás não era tão comum as mulheres na engenharia. Você não só é engenheira, como é vice-presidente também do Gerar Mulher e é especialista na gestão de qualidade, né, de processos, de produtos, de serviços, e tem uma expertise, inclusive, no ISO 9001, correto? Isso, correto. Que ensina muito para os empresários sobre processos. Primeiro, eu queria saber... o que é o ISO 9001 e quando que ele é importante para uma empresa? Joca, a ISO 9001, ela traz uma padronização de todos os processos dentro de qualquer segmento. O que eu costumo dizer é que ele vai de um carrinho de pipoca até uma multinacional de carro, por exemplo, né? Então, realmente cabe em qualquer negócio. E ele traz essa padronização. Então, se você troca de funcionário, de todo modo, ele vai ser treinado de acordo com aquele padrão para que o produto final saia com uma qualidade, com uma padronização e tenha uma satisfação do cliente, que é quem está comprando, adquirindo tanto o produto quanto o serviço. Essa é a finalidade da norma. Isso é muito interessante, porque hoje, inclusive, eu estava batendo um papo com uma cliente da minha agência e ela falou que uma dor que ela tinha em outras agências é que mudava a equipe da agência de comunicação e aí o cliente tinha que quase que trazer tudo de novo, todo o entendimento do negócio que ele operava, do segmento que ele operava. E isso é muito importante, porque assim, as pessoas mudam, né? As pessoas têm carreiras diversas, a gente vai falar um pouco das suas transições de carreira também, e aí como trazer essa padronização para dentro da empresa. Então, qual que é o primeiro passo, assim, quando você vai fazer o processo do ISO 9001, onde vocês olham primeiro na empresa? O primeiro passo é um diagnóstico. A gente precisa entender o que a empresa realmente faz e o que ela quer entregar para o cliente. Porque, como eu disse, é produto e serviço. Então, com base nesse diagnóstico inicial, a gente inicia, então, a padronização dos processos, como deve ser feito. E a gente não pode desconsiderar, Joca, que quem fundou a empresa já fazia, né, de repente, as coisas da forma como sempre foi ali, né? E aí a gente só faz uma análise desse padrão que já existia para o que a norma realmente pede, alinha esses dois pontos e dificilmente a gente não acha um melhor caminho para ter uma melhoria contínua, que eu acho que também é um objetivo. Então, se por um acaso você já faz um serviço, a gente faz esse diagnóstico, analisa, traça algumas rotas e sempre tem essa melhoria contínua, e a busca final é a satisfação do cliente sempre. Então, esse início é o crucial, esse diagnóstico, esse papo com o CEO, com a equipe de liderança, porque a gente só faz a consultoria e a implantação da norma. Então, eu preciso que o time também esteja muito engajado, e é muito importante esse diagnóstico inicial. Isabelle, me diz uma coisa, você falou sobre padronização e hoje a gente tem uma outra percepção, que é o atendimento customizado, né? Aquele olhar de fato pro cliente.
o atendimento, essa fala tão comum, mas tão importante sobre a humanização do atendimento, seja numa empresa, numa loja. E aí como faz para você padronizar um processo, mas ainda assim não perder a característica principal do ser humano, ainda mais num tempo de inteligência artificial e esses tipos de tecnologia implementadas no processo, para que não se perca o que tem de mais especial no atendimento, que é o aspecto humano da coisa. O Joca, a gente estava até conversando dias atrás com uma amiga minha, falando sobre a questão da inteligência artificial. O tanto que ela é importante em todos os processos, mas que as pessoas, depois da pandemia, do ano de 2020, vão querer ter mais essa conexão tete a tete. Então, existe já um marketing também humanizado. E na questão de processo, a gente segue esses padrões, né, esses processos dentro da empresa, só para que a pessoa que está por trás deles não se perca. Mesmo que isso seja até uma inteligência artificial. Mas eu acho que no atendimento final tem que ter ali essa curadoria por alguém, porque o cliente quer esse sentimento de que está sendo atendido por alguém. Então a gente traz isso também, porque é uma dor que está começando a surgir do cliente final. A gente tem as pesquisas de satisfação dos clientes no final de cada atendimento, e daí a gente dá um espaço ali para que ele fale o que ele achou de bom e de ruim. Isso contribui demais para a nossa visão, e tem aparecido nos meus clientes recentemente essa pesquisa de que o pessoal fala que fica muito robótico às vezes o atendimento e que tem essa necessidade, né? Então eu acredito muito que tem nesses nossos padrões que a gente coloca, que tem até uma linha de raciocínio onde a inteligência artificial te entrega o principal das informações, mas que essa informação depois ela é gerenciada por alguém que tem um sentimento ali, por um humano que consiga, né, de fato abranger a necessidade do cliente. Esse balanço é muito importante, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer nesse processo do atendimento, aí você falou sobre treinamento. Hoje muitos empresários, eu converso com muitos empresários de diferentes segmentos, empresários grandes, empresários médios ou empresários que estão começando agora, e as pessoas ficam sempre reclamando, tá tão difícil conseguir mão de obra. Qual que é a sua percepção? Tá de fato difícil de conseguir mão de obra, ou a gente não está sabendo, nós empresários não estamos sabendo desenvolver os talentos que tem dentro da empresa e reter aquelas pessoas que têm capacidade de crescimento? Eu acho que é um misto das duas coisas. Por quê, Joca? Eu acredito que o CEO da empresa, a liderança, tem que estar sempre ali fazendo esses treinamentos. Às vezes o próprio CEO precisa buscar atualizações também, porque tem gente que fica num mundo um pouco mais... Eu fiz sempre assim, a síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, vou seguir assim. Então eu acho que tem um misto, sim. A gente tem essa dificuldade pela geração Z, mas trazer essa galera da geração Z para a atualidade. Então, assim, de repente, mesclar o que era antes e funcionava, por exemplo, construção civil. As pessoas já não conseguem mais trabalhar de fato de maneira tão braçal como era antigamente. Isso é uma realidade. A gente não vai parar a construção civil. Então é importante encontrar uma linha tênue entre essas duas áreas. O que a gente faz então? Traz alguns métodos construtivos diferentes, que tem menos esforço e que as pessoas que estão aqui conseguem se desenvolver através de treinamento, né, dessas empresas construtoras, e que daí a gente consegue encontrar um sistema diferente construtivo que a gente una as duas coisas, a inovação, né, a IA, com essa mão de obra, que é uma mão de obra que não quer estar nesse, de fato, braçal ali, né, e que faz uma conta de chegada. Eu trabalho tanto por X horas, então é preciso que as empresas também entendam esse cenário e que não só rotulem que falta mão de obra, mas que pensem de forma estratégica em inovações que possam agregar no negócio para a gente não ficar refém. Porque eu acho que é uma realidade, está latente, mas o que sua empresa vai fazer? Se continuar na síndrome de Gabriela, fazendo como sempre fez, vai ser difícil encontrar um caminho, né? Especialmente hoje que é tudo tão disseminada a informação, novas empresas surgem todos os dias e pessoas com domínio, né, do marketing, das redes sociais, da inteligência artificial, em poucas semanas, inclusive, conseguem empresas com resultados extremamente satisfatórios. Isabelle, você é formada em engenharia, já passou em já teve em diferentes empresas, e a gente conversou sobre isso semana passada com a Raquel, que hoje as pessoas dificilmente têm uma carreira do começo ao fim da vida de trabalho. É muito comum essa transição de carreira. Como foi isso para você? Você se vê fazendo novas transições? O que você aprendeu com cada uma das suas experiências que você poderia trazer aqui para a gente como aprendizado? Joca, eu acho que todo mundo, quando se forma, sai da faculdade pensando que vai atuar naquela formação, né? E eu descobri um gap no mercado na área da construção civil, que, né, foi a área que eu me formei aí, que foi o laboratório de controle tecnológico. Então, eu atuei por 9 anos com o laboratório, fazendo análise de material e também como consultora da ISO 9001.
E eu acho que depois dos 30, a gente olha para a carreira ali atrás e fala, gente, por mais novo que seja, 30 anos, ainda está começando, né? E só que eu venho desde 2009, então já tinha uma trajetória ali e falei, acho que não é bem isso que eu quero, porque a gente também lida com essas questões mais pessoais, e será que é isso realmente que eu estou querendo para a vida? Eu acho isso importante, até para a gente ajustar as velas aí, direcionar o que a gente quer, e aconteceu isso comigo, né? Então, no comecinho desse ano, eu olhei para as outras oportunidades, eu fiz uma viagem que me abriu muito mais a cabeça. E daí eu falei, por que não a gente deixar um pouco de lado a questão operacional da engenharia civil e usar toda a parte lógica e estratégica que eu trouxe comigo, né, durante esse percurso da empresa, do atendimento aos clientes também na área de consultoria, para um novo âmbito, um novo parâmetro. Eu acho que teve também uma mudança global em relação a produtos, serviços, e eu vi uma oportunidade gigante em começar então essa parte de comércio exterior. E aí isso para mim tá... E a viagem que abriu essa sua nova visão foi sua ida para a China. Foi a ida para a China. A gente vai daqui a pouquinho falar sobre a China, mas antes de falar sobre a China e sobre o comércio exterior e tudo mais, eu queria que você compartilhasse alguns aspectos mais, não superficiais, mas uns 2 ou 3 aspectos que você leva em consideração dentro do processo do ISO, que o empresário pode levar para o seu dia a dia. Algumas dicas que você poderia trazer para o empresário para que ele possa começar a olhar com um olhar mais de processos e padrão. Onde que é o primeiro lugar que ele pode começar a implementar algum tipo de processo estruturado dentro da empresa? Eu acho que planejamento estratégico. E talvez eu resumiria essas três dicas nele, porque ele também a gente consegue destrinchar o planejamento estratégico. E por que isso? Acho que final de ano, né, início de um novo ciclo. Perfeito. As empresas, por mais que isso esteja na cabeça do dono, para onde eu quero ir, o que eu tenho que fazer, ele precisa disseminar nas equipes dele, na liderança dele, para que todo mundo entenda em que barco está e para onde está mirada a vela. Então, eu deixaria, senta e faça seu planejamento. Isa, mas como a gente faria um planejamento estratégico, né? Quais são as perguntas? São perguntas, não é só faturamento, metas a serem atingidas, mas como a gente vai chegar nesse faturamento, quais são as metas, a meta macro, quais são as mini metas para você passar para a liderança também. Eu acho que isso é muito importante, é uma ferramenta excelente. A gente geralmente usa a matriz SWOT, que são as forças, as fraquezas, onde estão as oportunidades, as ameaças, e com base nesse diagnóstico da empresa, a gente traça então um planejamento estratégico para onde a gente realmente quer ir. Então, se tem uma dica que eu posso dar, faça o planejamento estratégico com base no histórico da empresa, com base em onde você quer chegar, trate isso pelo menos aí uma manhã toda, uma tarde toda, com muito critério, sabe? As informações, pegue todos os seus dados de gestão, quanto vendeu, quanto não vendeu, qual produto ou serviço que tem mais margem de lucro. Responda essas perguntas que você vai ter um direcionamento para os próximos anos, ou de repente 5 anos, 10 anos, mas que faça pelo menos para 2026, que eu acho que dá uma luz. Você sabe que eu vou fazer isso com certeza, você está me falando, a minha agência vai completar 2 anos e muitas vezes a gente opera no automático, né? No dia a dia, de fecha contrato, contrata alguém, uma rescisão, um cliente que deixa a sua empresa, e aí você não para fazer uma coisa tão simples que é tirar o que você falou, né? Um dia, agora no começo do ano, para você olhar como foi o ano, qual foi o ticket médio, né, das vendas dos meus produtos ou dos meus serviços. Você falou da análise SWOT, para quem não sabe, cada uma das letras, né, significa o S para strength, que é a força, né? Quais são as forças principais que a sua empresa tem, o O, que são o W, que é weakness, né, as minhas fraquezas, onde eu tenho que melhorar ali, ficar atento, isso tudo olhando por um olhar mais interno, né, de dentro da empresa. E aí depois as outras letras, né, que é o O, opportunities, e threats, que são os perigos, né? Então, por exemplo, se você é uma empresa que opera no mercado com comércio exterior, um dos perigos, né, dos threats é de repente a taxa cambial, enfim, esse tipo de coisa. E é muito importante, eu com certeza vou fazer isso para minha empresa, porque eu acho que quando você para olhar um pouquinho para dentro, você tem de forma muito rápida alguns insights, algumas visões que você no dia a dia não consegue ter, né? E eu acho que nada melhor do que o começo do ano para isso, não é? Exato. A questão da mão de obra entraria aí como uma fraqueza, porque é algo que está latente, mas a gente não pode só olhar para isso e manter isso da forma como está, né, e simplesmente reclamar da situação. Então, ela entraria nesse quadrante como uma fraqueza, e aí a gente parte para as ações, né? Até o fato do comércio exterior que a gente vai falar entra nisso, porque você pode talvez terceirizar uma parte da sua prestação de serviço ou de uma realização de etapa do seu produto para o exterior. Talvez isso faça sentido, não faça. Então, parte daí também as ações, né?
Olha, você não saia daí, porque como eu disse, o bate-papo com a Isabelle está maravilhoso. Ela falou um pouquinho sobre processo, sobre qualidade, isso que se aplica para qualquer segmento. Ela como uma engenheira, né, que tem essa visão de processo, eu acho engenheiros assim com uma visão sensacional de organização. Mas ela vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouquinho sobre a ida dela para a China, as oportunidades, as visões e o que a gente como Brasil pode aprender com a China e o que a gente tem de força para exportar para o mundo. Não saia daí que a gente volta já. Olha só, pessoal, eu estou aqui na garagem da Reunidas para dar uma dica muito legal para vocês aí em casa. A Reunidas também oferece o serviço de fretamento de ônibus através dos serviços Reunidas Turismo. É isso mesmo, a hora que você precisar fazer uma cotação para uma viagem religiosa, para uma excursão escolar ou para uma viagem de negócios, a Reunidas está aqui para te oferecer os carros novos, todos esses carros confortáveis, com todos os itens de segurança levados muito a sério, então freios sempre com verificação, pneus novos e os motoristas da Reunidas que são extremamente qualificados para dar o melhor atendimento e uma direção com segurança para os passageiros que viajam de Reunidas. E agora esse serviço também está disponível para você fretar na sua próxima viagem. Por isso, faça a sua cotação, entre em contato com a equipe da Reunidas, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e depois que vocês usarem os serviços da Reunidas Turismo, você não vai querer outra empresa. Porque Reunidas Paulista tem 77 anos, já morando nos nossos corações e sempre trazendo os melhores serviços para a gente. Por isso, entre em contato com esse WhatsApp que está aqui na tela ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code e faça já a sua cotação já na segunda-feira para a sua próxima viagem, especialmente agora no fim de ano, que muitas pessoas querem organizar aquela viagem especial e eu tenho certeza que ela vai se tornar ainda mais especial com uma experiência Reunidas na sua vida. Estamos de volta com Isabelle Gama, ela que é especialista em qualidade, engenheira, vice-presidente do Gerar Mulher. Estava falando para a gente sobre uma viagem que você teve, uma oportunidade que eu não tive ainda, que é conhecer a China. E a China vem dando assim um show de competência para o mundo, né, em processos. Deixou de ser há muitos anos o exportador de produtos de baixa qualidade para hoje ser quem está puxando aí a locomotiva de inteligência, de inovação, de criatividade. Queria que você falasse como foi essa viagem, por que você foi para a China e qual foi sua visão sobre China em termos de negócio. Porque você foi para lá em nome de várias empresas para buscar fornecedores, você que tem esse olhar de qualidade. Conta um pouquinho para a gente, Isabelle. Joca, eu acho que foi um presente a viagem da China em relação à transição que eu já estava fazendo de carreira, então fui com a mente muito aberta. Eu acho isso muito importante também para não só olhar coisas da construção civil, né? E também com essa contratação dos clientes eu tive essa oportunidade de andar por pelo menos 15 fábricas de diferentes segmentos. E eu acho que essa questão de que os produtos da China não têm qualidade foi muito disruptivo para mim. Pelo contrário, eles fazem lá uma melhoria contínua do que já dá certo no mercado. E eu achei isso muito importante. Não é a questão de inventar a roda, é melhorar o que já existe. E eles são muito bons nisso. Foi a visão que eu tive, assim. Em termos de processo, assim, onde que você acha que eles estão à frente da nossa visão empresarial no Brasil? E o que você acha que o Brasil faz melhor e que pode exportar para o mundo? Eu acho que o que a gente tem de melhor aqui são todos os recursos naturais, né? A gente explora muito pouco, eu acho que daí existe toda uma cadeia de política, independente de partido, de lado. Eu acho que isso existe mesmo e não é de agora, né? Então, acho que isso às vezes atrapalha um pouco, às vezes ajuda um pouco, mas que a gente tem recursos naturais aqui que eles lá fazem de forma artificial e que dá certo também, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Na China, mobilidade é uma coisa que acontece demais, você quase não vê ninguém com bicicleta. Então, os grandes centros que foram as cidades que eu visitei, Shenzhen, Foshan, alguns lugares que são grandes centros, realmente usam as e-bikes, né, que está chegando aqui no Brasil ainda. Então, lá a mobilidade deles é muito prática, rápida. O que são as e-bikes? Tipo aquela que o Elon Musk publicou esses dias? A bicicleta elétrica. Tá. Aquela bicicleta. Lá eles têm a acessibilidade para esse tipo de mobilidade é muito fácil. Eu senti que na China as coisas funcionam de forma mais fluida. Por exemplo, a gente foi num trem-bala, daí a gente viu, sei lá, umas 1000 pessoas para descer numa plataforma. Eu falei, gente, como com controle de qualidade? Eu olhei e falei, olha só, se eles tiverem muita disciplina para descer um atrás do outro, passar nessas catracas, para o negócio fluir. E fluiu. E fluiu, assim, em 10 minutos estava uma trupe de gente dentro das
cabines do trem-bala e o trem-bala partiu no horário planejado. Eu acho que são coisas muito importantes assim, que acontecem. O que no Brasil a gente tem? O nosso jeitinho brasileiro ele é imbatível, a questão do acolhimento. Isso é muito diferente. Os chineses são mais sérios, né? Estão ali para aquela finalidade, não tem esse tratamento antes, não tem. Embora eles tenham um rigor muito grande com alguns critérios de oferece o chá, tem sim, né? Isso, essa particularidade, mas não tem esse acolhimento, esse afeto que o brasileiro tem, né? E eu acho que isso conecta, né, Joca? Com certeza, conecta muito. Eu não tive a oportunidade de conhecer a China, mas já entrevistei outras pessoas que foram, Ricardo Grassi, enfim. E esse ritual do chá, né, para iniciar qualquer negociação, mas essa disciplina deles, assim, é algo que me chama muita atenção, tenho muita vontade de conhecer. Agora, você falou que visitou 16 fábricas, é isso? 15 fábricas. E você foi em busca de fornecedores para empresários aqui do Brasil. Quais segmentos você visitou e o que você viu de bacana, assim, que está vindo para o Brasil agora? Fui num segmento da parte de som, então som automotivo, gadgets, isso é algo que tem crescido muito aqui também. Algumas empresas têm comprado outras empresas e a gente vê uma expansão muito grande, né, nessa área. A gente foi também em áreas de cadeira, fabricação de cadeira. A China procura muita gente para fazer representação na América do Sul, então a gente também foi para móveis diretamente para hotéis. Olha que assim, legal. Uma empresa muito grande lá, muito bem conceituada para fazer essa representação para eles aqui. Então, acho que basicamente foi nesse pool que a gente andou, né? Foram 15 empresas, mas dentre essas 15, 3, 4 do mesmo segmento ali para a gente conseguir analisar a melhor qualidade, melhor valor, né? E criar essas conexões. Para o empresário, assim como eu, que pensa em expandir seus negócios e eventualmente não produzir, mas importar da China, qual que é o caminho? Onde que a pessoa busca? Eu tenho que ir para a China necessariamente? Ou existem pessoas que fazem esse intermédio? Ou você faz isso? Como que funciona esse Joca, eu acho que depende muito da sua necessidade. Nós temos clientes que nos contratam para ir direto na China e confiam nesse nosso trabalho. A gente faz algumas reuniões, mesmo com esse fuso horário diferente. O cliente, a gente mostra para ele ali algumas coisas, mas ele confia nesse trabalho porque é o cerne de toda a nossa prestação de serviço. Mas tem também clientes que não conhecem a China e querem estar lá e ter essa primeira oportunidade de saber como funciona e estar junto. A gente também abre essa oportunidade para o cliente ir junto com a gente, né, nos fornecedores. Então, é muito customizado, de acordo com a sua necessidade, a nossa prestação de serviço. Que legal. Agora, falando em inteligência artificial, que é o assunto do momento em todos os segmentos e pensando em 2026, para onde você acha que tem que estar o foco do empresário no ano que se inicia para ele ter melhores resultados e aproveitar todas as oportunidades de mercado que a gente tem colocada hoje? Joca, eu já uso inteligência artificial para mim também nas minhas coisas de consultoria e eu otimizo pelo menos 60% do meu tempo. Porque a gente consegue lançar os dados dentro da IA e ele te dá um parâmetro. Não é que a IA vai substituir a gente, não vai substituir os profissionais, mas ela te dá um parâmetro, uma visão muito melhor, ela faz uma curadoria de algumas informações, depois você consegue seguir dali para frente e colocar a cereja do bolo, que é a parte humana ainda, né? Então, nas obras, a gente já não tem o AutoCAD, que era um método diferente, que a gente ficava muito tempo para desenhar algo. Hoje já utiliza a plataforma BIM, que já é uma inteligência artificial ali incrementada nesse primeiro módulo, então já entrega o orçamento, né, eu acho que o empresário precisa partir para isso na questão de venda também, de lead, tratamento de lead, né, eu acho que a inteligência artificial precisa estar à frente disso, então a gente só tem a ganhar e eu acho que o empresário que não entendeu aonde coloca e aloca a inteligência artificial no seu negócio já está perdendo, assim, né, não é por maldade esse comentário, mas é necessário que o empresário já esteja com essa inovação, né, entender exatamente onde vai colocar. Nem toda área cabe inteligência artificial, mas se para engenharia cabe, que é cálculo, eu acho que no restante dá para tentar alinhar ali e otimizar tempo, porque veio para isso, né, para otimização. Ou mesmo que não seja no processo como um todo, por exemplo, na área de gastronomia, o processo da produção de um alimento, ele naturalmente é humano, mas dentro do processo de compras, de atendimento de cliente, sempre tem algum espaço ali no todo da organização que é possível implementar a inteligência artificial, né? Exato. Na área de vendas, eu acho que é disparado, assim, inteligência artificial para fazer essa curadoria inicial do que o cliente precisa e aí sim, pode ser que direcione para alguém um atendimento mais humano ali, né, e acolhedor, mas esse inicial acho que faz todo sentido. Isabelle, antes da gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, que o tempo passa muito rápido aqui, eu queria falar sobre a sua posição como vice-presidente do Gerar Mulher.
Há quanto tempo você faz parte desse grupo, né, de fomento, de conexão de empresários? E qual a sua visão sobre a participação das mulheres hoje no mundo dos negócios? Assim, o que a gente ainda precisa prestar atenção para incluir melhor as mulheres? A gente falou sobre isso com a Raquel semana passada, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Joca, eu estou no Gerar desde 2024, na presidência antiga, segui também com a Raquel, né, como vice-presidente. Fiz algumas palestras voltadas para a matriz SWOT, para planejamento estratégico, contribuí com algumas mulheres em relação a esse assunto especificamente, né? Mas o que eu acho, vindo da engenharia civil, sendo então a minha formação 90% masculina, né, eu acho que primeiro que é um prazer para mim estar dentro de um grupo que a gente sabe que tem essa predominância também, né? Os empresários, a maior parte dos CEOs e donos de empresa ainda são homens, né? Então acho que é um privilégio a gente estar ali. E não é um demérito nenhum para os homens dizer que as mulheres têm uma habilidade de enxergar e de fazer coisas ao mesmo tempo, né, Joca? Sim, multifacetada. Eu acho que nós viemos com essa multifaceta, assim, de conseguir ter braço para fazer algumas coisas, ter uma visão um pouco mais ampla, né, de outras. Então, eu acho que a mulher só tem a agregar dentro das empresas e para o empresário, eu acho que esse olhar é importante, porque é um equilíbrio até de energia masculina e feminina, né? Eu acho que é um complemento. Isabelle, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer fechar o ano com a sua entrevista, com o seu olhar, né? Esse olhar de qualidade, mas também humanizado, ao mesmo tempo com olhar com clareza sobre as tendências. Eu queria te agradecer e deixar aqui os meus mais sinceros votos de um 2026 incrível e que você possa voltar aqui trazendo mais insights, mais visão, porque eu tenho certeza que a nossa audiência adorou a sua participação. Joca, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Acho que também foi muito importante para mim no último programa aí contribuir, principalmente falando de planejamento estratégico e as tendências das empresas nesses novos negócios. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. E se você também, assim como alguns dos nossos entrevistados que passaram aqui, tem vontade de fazer uma transição de carreira, tem medo do que pode vir pela frente, outro dia eu vi uma frase que fez muito sentido para mim. Depois do medo, vem o mundo. Então eu desejo para vocês um mundo de coisas boas em 2026 e agradeço imensamente a audiência ao longo de cada um dos nossos encontros em 2025. Fiquem com Deus e até semana que vem, até o ano que vem com muito mais.